A vida não poderia ser melhor para aquela bonita adolescente americana, enquanto se preparava para mergulhar nas águas cintilantes da Baía Chesapeake. Seu pai havia saído da Grande Depressão Nacional, produzindo com habilidade coisas de trastes que os outros jogavam fora, e se tornara, eventualmente, um homem de negócios bem-sucedido e um dos integrantes da equipe americana de luta romana nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1932. Juntamente com suas 3 irmãs, ela havia assimilado os principais valores de seu pai, enquanto feriados aprazíveis com a família, esportes e um lugar na sociedade de honra da escola faziam parte integral dos seus anos tranquilos de adolescência. Ela era capitã da equipe feminina de lacrosse em sua escola. Em suas próprias palavras, até onde posso recordar, não havia nada além de felicidade cercando nossa vida e nosso lar. E para completar tudo, Deus também parecia estar a bordo. Ir à igreja era quase tão natural como respirar. E durante a adolescência, ela professava ser uma cristã bem comprometida. Ela deve ter sentido que estava no topo do mundo. Agora, quando o sol se ocultava no fim daquele dia quente de julho, ela antecipava a emoção de mergulhar por entre as águas frias e refrescantes. Ela flexionou suas pernas e braços bronzeados e mergulhou. 5 segundos depois, sua vida mudou completamente. Ao voltar-se para retornar à superfície, sua cabeça bateu em uma rocha, que deixou a adolescente no fundo arenoso da baía. Estendendo-se sem controle, ela sentiu algo semelhante a um choque elétrico, combinado com uma vibração, bem parecido com uma forte mola de metal sendo desenrolada repentina e agudamente. A adolescente tentou desesperadamente retornar à superfície, mas seus braços e pernas não reagiram às frenéticas mensagens de seu cérebro. Quando ela já estava quase incapacitada de reter o fôlego, uma elevação da maré a empurrou um pouco para cima. Sua irmã, Katie, desceu para agarrá-la e, com a ajuda de outros, colocou-a em terra seca. Uma ambulância levou-a às pressas ao hospital. E enquanto a sirene ecoava, a adolescente tentava lutar contra seus temores, recordando-se de versículos da Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Salmos 23, 1 e 2. Na sala de emergência, estando confusa, temerosa e sentindo enjoos por causa do cheiro característico do hospital, ela recorreu novamente às Escrituras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Depois de uma série de testes e de raios-x, os médicos realizaram uma cirurgia de emergência na cabeça da adolescente. Os próximos dias foram gastos entre o estado de consciência e o de inconsciência, enquanto ela se encontrava presa em uma espécie de proteção contra choques, um sanduíche de lonas que lhe permitia ser virada a cada 2 horas, sem que alguma parte específica do seu corpo se movesse. Seus momentos de consciência eram marcados por dores e temores, e seus momentos de inconsciência por sonhos terríveis e alucinações resultantes dos remédios. Um exame ósseo e um mielograma foram realizados, seguidos por uma delicada cirurgia para restaurar o dano causado por uma fratura e deslocamento da espinha. No entanto, os médicos colocaram-na diante dos fatos. Ela estava completamente tetraplégica. Em linguagem simples, o dano em sua espinha significava que ela nunca mais seria capaz de usar seus braços, mãos e pernas. Ela estava arrasada. As semanas seguintes incluíram momentos de esperança, quando os médicos sugeriram várias formas de tratamento e terapia
que eram logo rejeitados mediante amargo ressentimento. Ó Deus, como podes fazer isso comigo? O que me fizestes? Que proveito existe em crer quando nossas orações caem em ouvidos surdos? Deus não se importa. Ele não se importa de maneira alguma. Tristeza, remorso e depressão caíram sobre ela, à semelhança de um cobertor grosso e sufocante. A angústia mental e espiritual eram tão insuportáveis quanto o tormento físico. Oh, como eu desejava ter nos dedos forças e controle suficiente para fazer alguma coisa, qualquer coisa, para acabar com a minha própria vida. Os anos anteriores de segurança espiritual pareciam agora uma zombaria, induzindo a uma pergunta inescapável: onde está Deus quando os desastres acontecem? Esta pergunta retrocede a milhares de anos, e o argumento que lhe serve de alicerce pode ser resumido assim: 1. O mal e o sofrimento existem no mundo. 2. Se Deus fosse todo-poderoso, ele poderia impedir o mal e o sofrimento. 3. Se Deus fosse amor, ele desejaria impedir estas coisas. 4. Se realmente existisse um Deus todo-poderoso e cheio de amor, não haveria mal e sofrimento no mundo. E 5. Portanto, Deus é impotente, sem amor e inexistente. A lógica parece bastante clara, e a acusação contra Deus ainda maior quando lemos o que a Bíblia nos diz sobre ele. A Bíblia afirma não somente que Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, poderoso e temível. Deuteronômio 10:17. E também que faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Mas também diz que ele é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Salmos 103:8. A princípio, talvez pareça impossível conciliarmos estas afirmações com os acontecimentos de todos os dias no mundo que nos cerca. E visto sabermos que catástrofes, acidentes, doenças, males, dores, sofrimentos e morte constituem os fatos que presenciamos, muitos acham correto concluir que Deus não existe. Alguém até já disse: a história da raça humana não é nada mais do que uma história de sofrimento. Ravi Zacharias, um apologista contemporâneo, disse: nunca defendi a existência de Deus em uma universidade sem ouvir perguntas a respeito da existência do mal no mundo. Para algumas pessoas, esta pergunta surge em momentos de traumas terríveis. Durante a impiedosa limpeza étnica de Kosovo, nos anos 1990, uma mulher contou aos repórteres que soldados pegaram 10 mulheres, afastaram-nas de suas famílias e as estupraram na estrada. Enquanto faziam isso, os soldados zombaram: não vamos matar vocês, mas queremos que as famílias de vocês vejam o que estamos fazendo. Ao contar essa história aos repórteres, a mulher acrescentou: foi então que eu cheguei a perceber que Deus não existe. Essa não foi uma declaração formal de ateísmo filosófico, e sim um clamor ardente de um coração, um clamor do qual muitos têm compartilhado em momentos de aflição angustiante. Os ateístas confessos transformaram esta pergunta em um credo. Deus não existe. O mal e o sofrimento provam isso. Em seu uso contemporâneo, o vocábulo mal possui significado muito amplo, descrevendo qualquer coisa que é vista como má ou prejudicial. Isto envolve duas categorias principais. Por um lado, os acontecimentos naturais que causam danos e sofrimento. Por outro lado, o comportamento moralmente repreensível dos homens. Poderíamos citar inúmeros exemplos de ambas as categorias. O sofrimento atribuído a causas naturais é mais facilmente considerado em termos de desastres naturais, e poucos exemplos falam por milhares de outros.
Em 1319, as lavas da erupção vulcânica do Monte Etna mataram 15 mil pessoas na cidade de Catânia. Em 1755, o terrível terremoto de Lisboa destruiu completamente a cidade. Os efeitos foram tão abrangentes que as águas do lago Lomond, na Escócia, subiam e desciam vários centímetros a cada 10 minutos durante 1h30. Em 1923, quase 160 mil pessoas morreram no Japão quando terremotos abalaram Tóquio e Yokohama. Como estes acontecimentos se harmonizam com a afirmação bíblica de que nas mãos de Deus estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem, que é o que está escrito em Salmos 95:4. Em 1953, uma elevadíssima maré de Cisígia precipitou-se com destruição sobre ambos os lados do Mar do Norte, matando aproximadamente 2.000 pessoas na Holanda e 300 na Inglaterra. Quando o furacão Mitch, apelidado de a tempestade do século, atingiu a América do Sul em 1998, 12.000 pessoas morreram afogadas ou foram arrastadas à morte, e milhões foram deixadas sem casa depois da chuva torrencial e ventos de até 240 km por hora. No último maior desastre natural do século XX, 30.000 pessoas morreram quando chuvas monstruosas atingiram a Venezuela em dezembro de 1999. Às 7h58, horário local, em 26 de dezembro de 2004, as placas tectônicas, vários quilômetros abaixo da superfície, ao noroeste da Indonésia, se deslocaram com a força de mais de 1.000 bombas atômicas, provocando 36 terremotos, movendo trilhões de toneladas de água e realinhando uma seção de 1.000 quilômetros do leito do Oceano Índico. O maior terremoto registrou 9 graus na escala Richter, e a gigantesca elevação da água causou tsunami, uma extensa e elevada onda que começou a correr pelo oceano à velocidade de 800 km por hora. 20 minutos depois, 5 ondas colossais deixaram arruinada a cidade comercial de Banda Aceh, na Sumatra. Milhares de pessoas morreram. Menos de 100 sobreviveram. A agitada cidade de Lunca, também na Indonésia, foi lavada da face da terra por uma muralha de água escura tão alta quanto as suas palmeiras. Somente 12 dos 10.000 habitantes de Lunca escaparam do dilúvio. O número oficial de mortos na Indonésia ultrapassou 110.000 pessoas. À medida que o tsunami rugia pelo Oceano Índico, inundava as ilhas de Andaman e Nicobar, levando 6.000 pessoas à morte. Em 80 minutos, o tsunami alcançou a costa da Tailândia, onde hotéis luxuosos como o Phuket, Koh Lanta, Koh Phi Phi e Krabi se encontravam diretamente em seu caminho. Momentos antes, turistas vagueavam pelas praias, bebês dormiam em seus berços e enfermos repousavam nos hospitais. Homens de negócio, donas de casa e outros saíam para suas atividades diárias. Repentinamente, com menos do que alguns minutos de aviso, uma sucessão de ondas estupendas mudou para sempre o mundo destas pessoas. Um sobrevivente disse: "Foi como se alguém houvesse arrancado o tampão da terra." Hotéis, hospedarias, casas e escritórios ruíram como cartas de baralho. Automóveis foram lançados nas árvores próximas como miniaturas de brinquedo. Mais de 5.000 pessoas morreram. Nos 20 minutos seguintes, o tsunami alcançou o Sri Lanka, devastando a cidade de Galle e o litoral da sua proximidade. Em minutos, milhares de corpos estavam espalhados pelas ruas e praias. Os sobreviventes se agarraram desesperadamente a árvores e construções, enquanto a furiosa torrente de águas passava com grande velocidade, levando uma carga horrível de entulho e de animais afogados, além de inumeráveis corpos humanos, alguns dos quais estavam com feridas abertas ou mutilados pela força das águas.
Os 8 vagões de um trem lotado foram arrancados dos trilhos e lançados sobre as árvores mais próximas como brinquedos indesejáveis. Havia 1.000 passageiros. Somente alguns sobreviveram. Houve mais de 31.000 mortos no Sri Lanka, dos quais 15.000 eram crianças. 2 horas depois do terremoto inicial, a muralha de água havia atravessado a Baía de Bengala, atirando-se sobre as ilhas e cidades da costa leste da Índia, reivindicando mais de 10.000 vidas, inclusive uma igreja toda que se reunia para o culto matinal. 7 horas depois do terremoto, ondas gigantes inundaram Mayo, a capital das Ilhas Maldivas, das quais 1.190 estão a apenas alguns metros acima do nível do mar. 14 ilhas foram niveladas e aproximadamente 100 pessoas morreram. 1 hora depois, as ondas atingiram a costa da África, matando mais de 200 pessoas na Somália, Quênia e Tanzânia. Os dados oficiais apresentam o número de mortos acima de 175.000, mas o número verdadeiro nunca será conhecido. Um porta-voz das Nações Unidas declarou que, em referência à área afetada, esta foi a maior catástrofe natural da história da humanidade. O jornal inglês The Independent chamou a catástrofe de a onda que abalou o mundo. Algumas das ilhas da Ásia mudaram em vários metros a sua posição, tanto lateral como verticalmente. Na Inglaterra, a 12.000 quilômetros do epicentro, a Terra se moveu em extensão mensurável, e os geólogos ao redor de todo o mundo registraram as vibrações. O tsunami também abalou o mundo de outras maneiras. O editorial do jornal inglês Daily Telegraph admitiu: nosso cérebro não foi projetado para computar sofrimentos em tal escala. O afogamento de comunidades inteiras é literalmente inimaginável. George W. Bush, o então presidente dos Estados Unidos, disse que este acontecimento trouxe ao mundo perdas e tristeza que estão além de nossa compreensão. Mas como podemos conciliar esse desastre aterrorizante e outros mencionados antes com a certeza bíblica de que tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, que é o que está escrito em Salmos 135, versículo 6, e também em Salmos 148, 7. Um leitor do Daily Telegraph respondeu a muitos: aqueles que possuem crenças religiosas estão certos em considerar um desastre nacional como um teste para a sua fé. Com tantas evidências disponíveis, não parece que, se houvesse um Deus, ele seria malevolente, louco ou estaria morto? Muitas outras acusações são apresentadas contra Deus. Nosso planeta pode suprir todas as necessidades fundamentais, mas está cheio de organismos vivos, desde os vegetais venenosos aos vírus, desde os tubarões assassinos às bactérias, que podem desfigurar, mutilar e nos destruir. O próprio ar que respiramos está, às vezes, contaminado por um tipo ou outro de agentes ameaçadores da vida. É isto que podemos esperar de um Deus que preserva a todos com vida, que é o que está escrito em Neemias 9:6, e cujo veredito a respeito de toda a criação foi que tudo era muito bom, conforme Gênesis 1:31? Em um debate promovido pela Universidade da Califórnia, em Irvine, o então vice-presidente de Ateístas Unidos, Gordon Stein, argumentou o seguinte: se todas as coisas vivas da Terra foram criadas por um Deus, que era um Deus amável, que fez o homem à sua imagem, como você explica o fato de que ele criou a tênia, o parasita da malária, o germe do tétano, a pólio, carrapatos, mosquitos, baratas e pulgas? John Polkinghorne, um dos melhores teólogos e cientistas do mundo, disse corretamente que vivemos em um mundo imperfeito, onde ordem e desordem se entrelaçam. Esta é uma afirmação confirmada em parte por bilhões de acidentes. Alguns acidentes são relativamente triviais, mas o resultado de outros é tão apavorante
que uma palavra é suficiente para identificá-los por muitos anos depois do acontecimento. Quando o Titanic foi lançado ao mar, ele era o maior e o mais luxuoso navio inglês de passageiros até então construído. Os proprietários do Titanic se orgulhavam de que nem Deus poderia afundar este navio. Apesar disso, em sua viagem de estreia, em 1912, ele colidiu com um iceberg no Atlântico Norte e, no maior desastre marítimo da história, naufragou com a perda de mais de 1.500 vidas. Numa noite de dezembro de 1984, as favelas da cidade indiana de Bhopal foram envolvidas por gás tóxico, liberado acidentalmente por uma fábrica de pesticida. Mais de 20 toneladas de metil isocianeto vazaram para a atmosfera. Sua nuvem venenosa queimou os tecidos dos olhos e dos pulmões das pessoas, atacando seu sistema nervoso central. Muitos perderam o controle das funções do seu corpo e em seus próprios fluidos morreram sufocados. Aproximadamente 4.000 pessoas morreram em poucas horas. Os corpos não procurados foram levados por caminhões a campos de sepultamento e cremação. Outros 16.000 dos envenenados naquela noite morreram nos 20 anos seguintes, no final dos quais outras 150.000 pessoas ainda recebiam tratamento médico. Em abril de 1996, 2 explosões destruíram o reator da unidade 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. O acidente nuclear mais intenso do mundo liberou radiação milhares de vezes equivalente à das bombas atômicas que destruíram Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial. Apenas 31 pessoas morreram na ocasião, mas outros 10 milhões, que viviam em 27 cidades próximas, e mais de 2.600 vilarejos tiveram de ser evacuados das áreas contaminadas. As estimativas mais recentes sugerem que 800.000 crianças ucranianas podem estar sob o risco de contrair leucemia. Outras informam que serão necessários 200 anos para remover os efeitos desta catástrofe. Estes acidentes aterrorizantes representam inúmeros outros: queda de aviões, descarrilamento de trens, colisões de veículos, naufrágio de navios, colapso de edifícios, pontes destruídas, queda de árvores, mau funcionamento de máquinas. Em centenas de maneiras diferentes, cada novo dia acrescenta números aos milhões de pessoas mortas, feridas ou mutiladas por acidentes. De que modo tudo isto pode fazer parte do cenário bíblico no qual um Deus controlador e amável faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade? Efésios 1:11. Quando pensamos sobre o mal em sentido moral, geralmente temos em mente a desumanidade do homem para com o próprio homem, e a história está repleta disso. Tem sido estimado que nos últimos 4.000 anos, houve menos do que 300 anos sem uma grande guerra. Alguns disseram pervertidamente que a paz é apenas um tempo quando todos param para recarregar as armas. Somente na Primeira Guerra Mundial foram mortos 30 milhões de pessoas. Os números sobre a Segunda Guerra Mundial são amplos em tal medida que nunca foram corretamente computados, mas incluem 6 milhões de judeus exterminados pelo ditador alemão Adolf Hitler, que os chamava de bactéria humana, no infame holocausto que fazia parte dos planos dele para estabelecer uma super-raça ariana. Homens, mulheres e crianças eram mortos em câmaras de gás durante 24 horas por dia nos campos de extermínio nazistas. E os restos daquelas pessoas, cabelo, pele, dentes de ouro, eram varridos e apanhados para se fazer almofadas, abajures e joias. Nem mesmo o repugnante derramamento de sangue de 2 guerras significaram o término de atrocidades severas. Os oponentes da Revolução Cultural do ditador chinês Mao Tse-tung nos anos 1950 foram executados a quantia de mais de 22.000 pessoas por mês. Nos anos 1970, o marxista cambojano Pol Pot assassinou mais de 1.500.000 dos seus compatriotas em menos de 2 anos. Em 94,
uma selvagem guerra civil em Ruanda reivindicou 800 mil vítimas, dizimando o país e deixando aproximadamente 350 mil órfãos. 11 de setembro se tornou um dia muito conhecido por causa do audacioso ataque terrorista aos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001. Em um ataque meticuloso e bem coordenado, 2 aviões comerciais foram sequestrados e arremetidos contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York. Equipamentos de escritório, corpos humanos e partes de corpos foram explodidos ou lançados fora dos edifícios, caindo nas ruas mais próximas como papéis picados. Em 90 minutos, as torres ruíram, provocando uma imensa nuvem de poeira amarela em forma de cogumelo tão densa e consistente que obscureceu a luz solar. Quando a poeira assentou, 3.000 homens, mulheres e crianças jaziam mortos debaixo dos terríveis escombros. Um terceiro avião sequestrado havia sido direcionado contra o Pentágono, em Washington, D.C., causando a morte de aproximadamente 200 pessoas, enquanto outro avião, no qual os passageiros frustraram corajosamente a intenção dos terroristas, caiu em um campo na Pensilvânia, com a perda de 45 vidas. Foi o dia mais sangrento na história dos Estados Unidos desde a Guerra Civil, que terminou em 1865. Foi também o ataque mais devastador que o mundo já conheceu. Não devemos admirar o fato de que um editorial do jornal The Times chamou o 11 de setembro de 2001 de o dia que mudou o mundo moderno. Ou que o jornalista Mark Almond, do Daily Mail, tenha escrito: a história nunca mais será a mesma. Antes de 1º de setembro de 2004, poucas pessoas tinham ouvido falar de Beslan, uma pequena cidade do sul da República Russa de Ossétia do Norte. No entanto, poucos dias depois, não havia menos do que 10.000 páginas eletrônicas referindo-se a Beslan em um único mecanismo de busca da internet. A cidade havia saltado da obscuridade para a infâmia quando um grupo de 30 terroristas altamente organizados, com ligações aos separatistas chechenos, tomaram a escola média número 1, prenderam mais de 1.000 pessoas, em sua maioria crianças, e espalharam explosivos por toda a escola. Quando as forças especiais russas invadiram o prédio, a resposta dos terroristas foi o massacre de 350 prisioneiros, em sua maioria crianças. Mais de 700 crianças e empregados da escola foram hospitalizados, e todo o país mergulhou em lágrimas. Os observadores do Ocidente chamaram-no de o 11 de setembro da Rússia. Como estas atrocidades e muitas outras menores fazem sentido à luz do ensino bíblico de que Deus é a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, e um soberano amável que guarda as veredas do juízo. Isaías 25:4 e Provérbios 2:8. Muitas pessoas não fazem qualquer tentativa de entender isso. Durante a Segunda Guerra Mundial, o romancista britânico H.G. Wells escreveu: se eu sentisse que existe um Deus que está vendo as batalhas e mortes, todos os danos e horrores desta guerra, um Deus capaz de impedir estas coisas e que está fazendo isso para se divertir, eu cuspiria na sua face enganosa. O autor judeu Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto, em seu profundo e comovente livro Night, Noite, falou sobre os horrores do Holocausto. Os bebês eram garfados como se fossem fardos de palha. Crianças viam outras crianças sendo enforcadas, bem como sua mãe ou outro membro da família sendo lançado em uma fornalha repleta de corpos humanos, enquanto os prisioneiros gruinham: onde está Deus? Onde Ele está? Onde Ele está agora? Quando o Holocausto acabou, Wiesel disse que tal experiência matou seu Deus, sua alma, e reduziu a nada os seus sonhos. Em um contexto mais amplo, o crítico de arte britânico Brian Sewell confessou o seguinte:
Depois de ver que o mundo enlouqueceu com avareza e violência, deixei de crer em Deus, abandonando a fé e as suas observâncias.